João capítulo 8, versículo 30, há uma discussão entre Jesus e aqueles que aparentemente serviam a Deus, mas eles não serviam a Deus. Eles estavam tentando se enganar. E Jesus fala assim, versículo 30, Jesus maior do que Abraão. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aqui para mim, por favor. Quando uma pessoa ela não permanece no servir a Deus, algum momento ela deixou de fazer a vontade de Deus, deixar de ser discípulo de Deus, para fazer a vontade ou dela, do seu querer, ou a do diabo. Na sua grande maioria, a sua própria vontade. Imagine, por exemplo, que você está passando por um grande ou vários grandes problemas e você falasse assim, olha, eu não posso mais ser evangelista porque eu estou passando por muitos problemas. Ou seja, naquele momento você está deixando de ser discípulo, porque você está fazendo a sua vontade, você está abrindo mão. Entra aquele versículo, ai daquele que toca no arado, a mão no arado e olha, imagine aquele que larga. Ai daquele que retrocede, a minha alma não se compraz. Então, quando a pessoa ela desiste, por mais que ela seja, abre aspas, boa no seu serviço social dentro do grupo, fecha aspas, essa pessoa ela não é um discípulo de Jesus. É uma voluntária ou um voluntário que ajuda na igreja ou em algum grupo. Porque o discípulo verdadeiro, ele obedece e permanece servindo a Deus. Então, é triste quando a gente precisa remover alguma pessoa que está servindo a Deus. É muito triste. Mas nós devemos usar isso como remédio. Como assim? Para nos vacinar e não deixar a gente cair como a pessoa caiu ao nosso lado. E a pessoa que caiu, não devemos julgar. Cada um de nós está sujeito a cair. Mas devemos ajudar levantando, não condenando, não criticando. Mas aquele exemplo serviu para mim poder não fazer. Como não fazer? Entende? Então, quem é verdadeiramente discípulo, esse permanece. Aí diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-me, somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, filho fica para sempre. Olha que legal, né? Ou seja, pode passar o que for, momentos difíceis, fáceis, alegria, tristeza, pastores, bispos, pode passar momento fácil, difícil no grupo A, B ou C, pode passar problema financeiro, familiar, saúde, só o espiritual que não é abalado. Pode abalar tudo, menos o espiritual. Esse permanece para sempre, porque é discípulo. Não digo que quem é discípulo não passa por seus conflitos. Claro que passa. Um discípulo pode ficar doente, um discípulo pode se separar, um discípulo pode perder sua vida financeira, o discípulo pode perder tudo. Mas não perde a sua base, que é o espiritual. Então, o maior problema que hoje a gente luta, na sua grande maioria, para poder fazer a alma, lá na ponta, chegar a ela ser salva, não é o diabo. São pessoas como essas que elas vivem questionando a direção, no caso o Senhor Jesus. Elas vivem confrontando a direção que Deus dá por meio dos homens de Deus. Elas vivem dizendo, mas quem és tu? Quem é você? Por que tem que ser assim? Ou seja, aqui a gente vê esse rebate.
de Jesus com os falsos discípulos que estavam no meio, que hoje não é diferente. Então, quando você vê alguém que está lá do teu lado, falando, questionando contra uma direção, a minha orientação, segundo a palavra de Deus, se afaste dessa pessoa, ou, se você tem condições de ajudar, dê a palavra. Exorte, ensine. Não ouviu, se afaste. Para você não contaminar a sua fé. Pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, firme, entre aspas. Tem o poder de falar ali, fala. Fulano, está errado, você não pode falar isso dos obreiros, você não pode falar isso dos pastores, você não pode falar isso da direção. Você tem que orar. A pessoa não ouviu, então você deve se afastar. Porque cedo ou mais tarde, os que são verdadeiramente discípulos vão permanecer. Os que não são, não vão permanecer. Entende ou não? Aí continua, ainda diz mais. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, nem liberto eles eram. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai me matar, porque a minha palavra não está em vós. Olha só, olha o espírito que estava dentro daqueles que se diziam que eram servos de Deus. Alguém querer o mal do outro. Como já vi casos de pessoas falar assim, ó, falando mesmo, apontando o dedo, não na nossa frente. Tomara que esse pastor caia. E quando cai um pastor, bate no peito e diz, tá vendo só? Eu sabia. Cuidado com esses tipos de pessoas, porque ninguém fica feliz quando cai um servo de Deus. Quer dizer, um discípulo verdadeiro não fica feliz. Ou não? O de Deus não fica feliz. O que fica feliz é o diabo. É uma guerra formar uma pessoa, formar discípulo. Então o diabo fica feliz, mas o de Deus não fica. Então, tenha cuidado para que você não venha cair nessa tentação. Se você é de Deus, você vai permanecer. Se você não é, aproveite a oportunidade para se tornar. Porque da mesma forma como de lá para cá, vêm pessoas que não são nascidas, que querem ver o mal, que confrontam a nossa palavra, eu não posso sair daqui para lá, porque senão vai ser a mesma coisa. Eu não quero o mal de quem fala mal de mim ou da direção que é dada. Eu quero é que se converta. Eu quero é que nasça de Deus. Eu quero que seja verdadeiramente um discípulo do Espírito Santo, porque o diabo é que ganha quando cai no nosso meio, quando sai alguém do nosso meio. Certo? Então, pega essa visão, tenha cuidado, vacine-se, quem é de Deus obedece e segue até o fim, até o Senhor Jesus voltar.